Todo mundo que acompanha política externa ou geopolítica já notou um padrão recorrente em que toda vez que os Estados Unidos passam por um tipo de crise econômica, política ou qualquer que seja, há décadas teorias conspiratórias e a desconfiança de pesquisadores sérios da ufologia. A aparente coincidência entre graves crises internas dos Estados Unidos e a desclassificação ou grande repercussão de arquivos sobre OVNI. O exemplo mais clássico e estruturante dessa correlação é o incidente Roswell, de 1947. Naquele momento, os Estados Unidos recém saíam da Segunda Guerra Mundial e entravam de cabeça na Guerra Fria. Havia enormes tensões geopolíticas e temor de uma guerra nuclear contra a União Soviética. A suposta recuperação de destroços de um disco voador no Novo México foi rapidamente abafada pelo exército, que alegou tratar-se de um balão meteorológico. Eles chamavam de Projeto Mogul. No ano seguinte, em 1948, os Estados Unidos viveram uma crise econômica de recessão pós-guerra. Curiosamente, foi justamente no final dos anos 40 e início dos anos 50 que a Força Aérea criou projetos secretos como o SAIM e o GRUD e o Blue Book, oficialmente para estudar fenômenos aéreos. Mas na prática, muitos acreditam que serviam para desviar a atenção ou garantir a estabilidade psicológica da população diante de crises recorrentes. Já bem em 2017 para 2020, esse fenômeno voltou às mídias com força. Durante o governo Trump, os Estados Unidos enfrentaram uma escalada de tensões com o Irã, incluindo o assassinato do general Soleimani em janeiro de 2020. Uma crise econômica agravada pela pandemia do Covid-19 e recessão de 2020, e o imbróglio político de seu segundo impeachment. Foi exatamente nesse período que o Pentágono desclassificou 3 vídeos oficiais da Marinha: o Gimbal, o Go Fast e o Freer One, de 2004 e 2015. Admitiu a existência do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais e criou o UAP, Task Force, que é a Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, em agosto de 2020. Em pleno ano eleitoral, caótico e crise sanitária, o governo Trump sinalizava transparência sobre OVNI, um tema que desviava a atenção midiática e consolidava uma narrativa de poder e domínio tecnológico. Para reforçar esse padrão, a gente vai traçar uma linha cronológica desses eventos. A gente vê falar de OVNIs e crises internas, econômicas ou políticas dentro dos Estados Unidos. Em 1952, uma crise econômica moderada e a guerra da Coreia em curso começou a falar de uma onda de avistamento sobre Washington, em 1952, com perseguição de jatos da Força Aérea. O Pentágono convocava a enorme coletiva de imprensa a grande revelação sobre OVNIs. Em 1966 e 1967, com a escalada da Guerra do Vietnã e tensões raciais nos Estados Unidos, casos de Michigan, levando a famosa Comissão Condon, da Universidade de Colorado, que concluiu que em 1968 que os OVNIs não mereciam um estudo científico, muito convenientemente, um período de desvio orçamentário e foco no esforço de guerra. Na década de 70, com a crise do petróleo, o escândalo Watergate e a derrota no Vietnã. Nesse ano de 1975, o Congresso dos Estados Unidos obriga o governo a reabrir investigações sobre OVNIs após relatos de militares. Mas nada substancial foi divulgado, apenas manchetes para acalmar a opinião pública. Essa estratégia, para alguns especialistas em relações públicas e ciência política, é que em momentos de crise de legitimidade econômica ou bélica, o governo estadunidense vaza ou revela informações ufológicas. Parece que o propósito é criar um suposto inimigo externo desconhecido, com o objetivo de unir a população contra uma ameaça extraterrestre, em vez de se dividir por problemas internos. O segundo ponto desse propósito parece desviar a atenção da mídia de falhas econômicas, escândalos políticos ou derrotas militares. E o terceiro ponto é testar protocolos de reação popular a grandes revelações, que é útil em situações de guerra ou ataque terrorista. E por último, demonstrar o avanço tecnológico implícito, mesmo não confirmado, sinalizando a adversários que os Estados Unidos podem ter acesso a fontes não convencionais de conhecimento.
Isso não prova que todos os casos sejam falsos ou fabricados, mas o time é, no mínimo, intrigante. Crises internas graves quase sempre são seguidas de dossiês de OVNIs convenientemente encontrados nos arquivos. Em 2025 e 2026, com a nova crise geopolítica envolvendo o Irã, tensões econômicas persistentes e um ambiente eleitoral conturbado, não seria nenhuma surpresa se novos arquivos ultra-secretos sobre OVNIs fossem liberados, repetindo um roteiro testado e aprovado desde a Guerra Fria. Chegou o disco voador! É nada, já se foi o disco voador! Não, já chegou! Já se foi o disco voador! Não! Já se foi! Já chegou! Já se foi! Já chegou!